que chegaram nessa noite aqui com a expectativa de receber mais de Deus, levanta a mão aí, dê glória a Deus. Vamos clamar, vamos buscar a Deus, porque o ambiente que nós estamos, queridos, depende de mim e de você, tá bom? Aleluia.
Até aqui, porque até aqui Tu tens nos fortalecido, Senhor. Até aqui, Senhor, nós estamos fincados, ó Pai, na rocha eterna, e nós Te louvamos, Senhor, por isso. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Temos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
louvor, eu convido você a não perder o foco. Tá bom? Nós decidimos uma vez em aceitar a Jesus. E nessa decisão, queridos, a entrega ela é completa, ela é total, ela não é pela metade. Nós vimos aqui mais uma vez declarar isso nessa noite. Viemos declarar nessa noite que a nossa devoção, a nossa vida é para o Senhor. Amém? Aleluia! Porque
querido, nessa reta final aqui do louvor. Eu não sei para vocês, mas esse louvor é muito forte. Muito forte. A gente fala de uma entrega não da boca para fora, de algo de dentro para fora. E eu sinto a presença de Deus nesse lugar tão forte, querido. Eu não quero sentir isso só. Eu sei que você está aqui também debaixo da graça do Senhor. Nós vamos declarar mais uma vez que você vai levantar as suas mãos. E ainda que você ainda não acredite nisso, mas pela fé, você vai levantar a sua mão e vai declarar que a tua vida pertence ao Senhor Jesus. Que nada vai te separar do amor de Jesus. A Bíblia diz que nada, querido, nem aflição, nem angústia, nem a tribulação, nada vai te afastar do amor de Jesus. E essa entrega ela tem que ser completa, ela tem que ser dentro de casa, ela tem que ser no trabalho, ela tem que ser por onde você passar, querido, porque a glória do Senhor vai refletir sobre a sua vida. Convido você mais uma vez a fazer a sua oração nesse louvor. Levante as suas mãos e declare. É Ele, vamos declarar mais uma vez em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Por Ele, teu coração pra mim. Eu tenho tudo, amor. Olha a tua casa, Senhor, a tua presença, Pai. Senhor, se é para estar na tua presença, nós queremos perder, Senhor. Perder as oportunidades que o mundo tem oferecido para nós. Nós queremos perder sim, Senhor, porque nós queremos estar na tua presença, Pai. Se for para estar na tua presença, Senhor, nós não queremos as posições que o mundo está nos oferecendo. Oh, Pai, mas se for para estar na tua presença, Senhor, nós vamos dizer não para o pecado, não para as tentações, não para um convite. Quem sabe aquele convite vai te levar para um mau caminho. Nós vamos dizer não às más amizades. Nós vamos dizer não ao mundo e dizer sim para Deus. Pai, eu quero entregar a minha juventude nas tuas mãos. Eu quero entregar, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Eu quero, Senhor, entregar, Pai, e gastar tempo na tua presença, Pai. Isso nessa noite, queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, querido. Esse pode sentar. Existem momentos que algumas canções ficam vazias, estranhas, mas existem outros momentos que quando elas se conectam com o ambiente onde nós entramos, a coisa acontece e faz toda a diferença. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Chama aqui o pastor João para apresentar o nosso preletor da noite. Amém, querido? Glória a Deus. Você tem expectativa que o Senhor vai fazer coisas que você nem pensou que Ele irá fazer neste local. Estamos reunidos aqui como arraial de Deus. Ele vai além das nossas expectativas. Nós cremos nisso. Eu sei que você teve uma expectativa exatamente disso. O Senhor fazer além do que verdadeiramente você está pretendendo que Ele faça na sua vida. E Ele faz isso. Amém? Vamos chamar o pastor Marcílio. Todos já conhecem o pastor Marcílio, amém? Quem conhece?
afirma que a obediência é a evidência de permanência no amor. Versículo 10. E aqui só com a pausa. Jesus vai trabalhar muito isso em João. João registra muito isso. Obediência. Obediência. A teologia de João traz a obediência é fundamental no processo de permanecer em Cristo. A obediência é central na relação do discípulo com Cristo. Sem obediência, Jesus diz, não há amor. Então, para Jesus, e isso está registrado em João, se eu amo, eu obedeço. Se eu não o amo, eu não o obedeço. Ok? Então, isso é central nesse evangelho. Obediência equivale a amor. Obediência é prova de amor. Então, se eu amo a Deus, eu vou amar a Cristo e obedecer. Tá? Voltando aqui para a nossa contextualização. Jesus ensina que a obediência gera alegria. E está aí no versículo 11, se você quiser dar uma lida, está tudo aí, irmão. Só estou passando rápido. Ó. Tenho dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, muitas das vezes, Satanás, ele nos induz, isso realmente é uma indução satânica, a achar que a obediência, ela gera tristeza. Que obedecer a Deus é prejuízo. Mas Jesus está afirmando que quando eu obedeço, essa obediência a Deus vai gerar alegria. Aleluia. Alegria. Uma alegria que é segundo Deus. Uma alegria que é produto do Espírito Santo em minha vida. Não é uma alegria como o mundo dá, uma alegria passageira, mas é uma alegria permanente. É uma alegria que independe de circunstâncias. De modo que os santos, quanto mais próximos de Deus eles estão, eles são alegres, mesmo enfrentando severas provações. Então Jesus fala sobre isso. Alegria. A obediência gera alegria. Jesus institui ainda nesses versículos, do versículo 12 ao 14, o mandamento que devemos obedecer. O novo mandamento que ele nos traz, que é um mandamento desafiador. Versículos 12 ao 14 diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes mando, ou lhes ordeno. Tá bom? Então, Jesus diz que conhecer e praticar seus ensinos é o que evidencia ser alguém seu amigo, dando-lhe as condições de frutificar e o benefício de ter as suas orações atendidas. Tudo isso em 16 versículos. Ok? Então, é muita informação que Jesus, e isso aqui é um discurso de Jesus, do próprio Jesus, ele dá aos seus discípulos no momento derradeiro. Esse discurso é dirigido aos discípulos. Há muitos ensinos de Cristo foram lançados à multidão, mas esse aqui é um discurso específico para discípulos. Então, se você é um discípulo de Cristo, esse discurso de Jesus, esses ensinos são para você. Amém? E aí nós vamos passar agora o próximo ponto. Os envolvidos no processo da frutificação. Quem são os envolvidos? Quem são os atores que trabalham nesse processo? E Jesus apresenta aqui, né? O primeiro dos atores, o primeiro dos agentes é Deus o Pai. E Deus o Pai é o agricultor. Versículo 1. Eu sou a videira,
verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Algumas versões dizem lavrador. E qual é a atuação do pai? Jesus também fala. Ele poda ou corta. O pai, ele poda os ramos que dão frutos para que frutifique ainda mais. Mas os ramos que não dão fruto, ele vai lá e essa é a ação de Deus. Tem um teólogo muito bom, de Acácio, ele diz assim: a função do pai, o agricultor celestial, é dupla. Ele poda ou apara todo ramo que dá fruto. Nenhum ramo produtivo é poupado. Sem dúvida, o propósito do pai é amoroso. É assim para que cada ramo dê mais fruto ainda. Porém, o procedimento pode ser doloroso. Então, quando você pega uma tesoura de podar e vai lá na plantinha e poda, você não sente nada, mas ela sente, né? Esse corte. E Deus muitas das vezes faz isso conosco. E aí, novamente, nós vamos entrar numa batalha espiritual. Porque quando Deus está nos podando, muitas das vezes o diabo vem com suas insinuações. Ele não é teu pai? Por que ele deixa você sofrer? Por que ele está permitindo esse sofrimento na sua vida? Verdadeiramente é bom servir a Deus? E em muitos casos o diabo mostra, olha lá o ímpio lá, prosperando, tu aí, ó, todo dia na casa de Deus, servindo a Deus, e aí a tua recompensa. Ok? Mas isso para nós não deve ser novidade, porque Jesus está no deserto. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus ouviu de Deus: este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. Mas logo em seguida, Jesus no deserto, com 40 dias de fome, chega ao tentador e diz: se você é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Esse ataque foi feito ao Cristo, e do qual Cristo conseguiu defender-se totalmente, é o mesmo ataque que é feito a mim e a você nos momentos de poda. Deus é bom? Só que quando nós conhecemos a Deus, e a palavra de Deus ela nos dá muitos elementos para que o conheçamos, nós entendemos que até as podas de Deus são para o nosso bem. Então até o sofrimento que Deus permite na nossa vida, ele tem um propósito de nos fazer mais frutíferos. E não é só João que registra isso. Hebreus capítulo 12, versículo 10 também vai tratar a mesma ideia, onde a disciplina de Deus ela é ministrada sobre os filhos, e essa disciplina tem o propósito de fazê-los participantes da santidade de Deus. Então, no momento que Deus está me podando ou disciplinando, é para o meu bem, para que eu me torne mais semelhante a Ele, é para que eu esteja mais unido a Cristo, e assim eu tenha um crescimento e uma frutificação mais plena. Muito bem. Mas o Pai não apenas poda, o Pai também corta. E Ele corta os ramos improdutivos. E aqui, irmãos, Moody, ele fez o seguinte comentário: assim como a planta possui brotos que sorvem a seiva, mas nada lhe acrescentam, precisando por isso serem cortadas, da mesma maneira, um filho de Deus estéril, que insiste em fazer a sua própria vontade, deve aguardar ser posto de lado. Aqui Moody traz uma coisa interessante para nós. Quando nós nos apegamos a nós mesmos e às nossas vontades, e assim recusamos a vontade de Deus em nossas vidas, nós vamos ser cortados. Por isso nós precisamos
abandonar a nós mesmos, a fim de que nós vivamos para Deus. Não foi à toa que Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Nós vivemos numa época onde muitos cristãos não querem negar a si próprios. E isso não é cristianismo. Para que eu me torne um discípulo, eu preciso estar disposto a abrir mão de tudo por Ele. É como nós cantamos: por Ele. É que eu estou perdendo tudo por amor e com alegria. E se eu quero estar unido a Cristo, eu preciso, mais do que cantar esta verdade, eu preciso viver. E há um mandamento para nós, para que vivamos essa verdade. Porque Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o próprio Paulo diz: tudo que eu tinha, todo o meu prestígio social, todas as minhas riquezas, toda a minha perspectiva de futuro, quando eu olho para isso e olho para Cristo, eu considero tudo isso esterco, porque eu quero conhecer a Cristo. Então, irmãos, Deus é o agricultor. Deus é o ativo nesse processo. Vamos mais adiante. Jesus é a videira. E aí Jesus nos fala: eu sou a videira verdadeira. Isso quer dizer o que para nós, irmãos? Que Ele é o centro, Ele é o principal, Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. É Ele quem alimenta os ramos, dando-lhes vida, ou usando o termo da agricultura, dando-lhes a seiva. A vida não está em nós, irmãos. A vida, ela vem de Cristo. E se nós permanecemos unidos a Ele, a vida dele é comunicada a nós. Ele é a fonte da vida. E é por isso que Satanás faz de tudo para nos afastar dele. Porque sem Ele estamos perdidos, e sem Ele estamos mortos. Espiritualmente mortos, falidos. Ele é o principal. Ele comunica todos os nutrientes para que os ramos possam frutificar. Sem a união com Ele, os ramos não podem frutificar. Versículo 5. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Cristo vocês não podem nada. Então a união com Ele é vital. Carson fala o seguinte: nenhum ramo tem vida em si mesmo. Ele é completamente dependente para a vida e frutificação da videira a qual está ligado. Completamente dependente. E aqui é uma dificuldade para nós, cristãos no Brasil. Porque nós pensamos muito em independência. Nós pensamos muito em autonomia. Muitos de nós ouviram na infância, né? Meu filho estuda, minha filha estuda, para que você não dependa de ninguém. Só que essa lógica não funciona no reino de Deus. Ela não acha lugar, porque o texto de João diz assim, ó: sem mim, Jesus falando, vocês não podem fazer nada.
Então nós precisamos entender que somos dependentes de Cristo. Em tudo. Em todas as coisas. Nós dependemos dele. E aqueles que reconhecem essa verdade, eles crescem mais rápido e frutificam melhor. E aqueles que teimam em não reconhecer isso, não flui. Na carne, nós não podemos nada. Por melhores que sejam as suas habilidades, por maior que seja o seu conhecimento, por maior que seja a sua influência cultural, na carne, você não pode fazer nada para Deus. Você não pode andar com Deus na carne, vivendo na carne. Então Jesus ele fala sobre isso, né? Eu sou a videira, vocês são ramos. O ator principal é Jesus. Quanto mais cedo reconhecemos isso, mais rápido cumprimos o propósito que Deus estabeleceu para nós. Mais rápido nós frutificaremos. Eu preciso entender, e aqui, meus irmãos, é uma verdade que dói muita gente. E você pode até concordar com essa verdade intelectualmente, mas ela é difícil de ser colocada em prática. Eu preciso entender que o ator principal da minha vida não sou eu. Então aquelas ideias de seja o protagonista da sua vida. Né? Eita! Seja o Senhor do seu destino. É qualquer coisa, menos cristianismo. É por Ele. Voltamos à canção. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Não foi isso que Jesus disse? Aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Mas quem ganhar a sua vida, e essa é uma verdade que parece simples, mas para você discerni-la, você precisa fazer de maneira espiritual. Porque humanamente parece contraditório, parece sem sentido. Como é que eu vou, ao ganhar eu vou perder? E como é que ao perder eu vou ganhar? E o Evangelho é muito isso. Se alguém quer ser o maior, sirva a Deus. Então o Evangelho não é para a carne. E aí, citamos Paulo, as coisas espirituais se discernem. E tem muita gente que não está conseguindo viver unido a Cristo, porque ele não quer abrir mão da sua vida. Para muita gente, Cristo é um acessório. Para muita gente, Cristo é um pneu de estepe que, quando chega a aprovação, meu Deus, vem cá, me ajuda. Mas quando está na bonança, meu Deus, espera aí, que agora eu tenho outras coisas, outras prioridades. E isso não é Evangelho. Cristo é o centro. O centro de todas as coisas. Os ramos da videira são os discípulos de Cristo. Os discípulos precisam permanecer ligados ao seu mestre para que possam crescer e frutificar. Assim como os ramos precisam estar na árvore. É um crescimento orgânico, crescimento interno, dirigido pela vida pulsante da videira no ramo. Somente esse tipo de crescimento produz fruto. Tem que estar dentro, irmão. Cristo tem que estar dentro de você. O Espírito Santo precisa estar em você. Porque a gente pode ter cara de crente, falar como crente, se vestir como crente, e não ter vida. Lembra que Jesus fala que vai ter joio no meio do trigo? Irmãos, vem de dentro. Quando nós cremos em Cristo,
quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, da justiça e do juízo, e nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador, o Espírito de Deus é dado a nós, ele é colocado dentro de nós. E é esse Espírito que nos vivifica, é esse Espírito que nos move, é esse Espírito que nos capacita a orar, a nos rendermos, a meditarmos na palavra, a louvarmos. E sem esse Espírito em nós, não haverá frutificação. Dependência contínua da videira, constante confiança nela, persistente assimilação da sua vida. Essa é a condição indispensável da frutificação espiritual. Eu quero frutificar. Eu tenho que entender que eu sou dependente de Deus. Eu tenho que assimilar a forma de Jesus viver, assimilar os seus ensinos, assimilar a sua doutrina, assimilar o seu exemplo. E agora eu vou viver isso. Sem esse processo, não haverá frutificação. Os ramos que somos nós, aos ramos é atribuído um propósito, o qual é revelado na expressão dar frutos, o que eles só poderão cumprir se permanecerem unidos à videira que é Cristo Jesus. Nós temos um propósito. Se você é um discípulo de Cristo, se você é um ramo da videira, Deus tem um propósito, e o seu propósito é frutificar. E esses frutos não são para a sua glória pessoal, não são para alimentar ou fortalecer o seu ego, mas Jesus vai dizer, esses frutos são para a glória do Pai. Qual é, pois, a condição para nós frutificarmos? É a permanência em Cristo. E essa permanência em Cristo é evidenciada pela obediência aos seus mandamentos. Irmãos, qualquer um pode levantar a mão e dizer assim, eu estou em Jesus, eu conheço a Jesus, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e nós ouvimos muito isso. Ninguém pode julgar a fé de ninguém, ninguém pode avaliar a fé de ninguém. Mas, isso não é bíblico, não. Quando você olha na Bíblia, pelo fruto, conhecereis a árvore. Se eu olho um pé de jaca, eu não sei o que é pé de jaca, mas se eu olho uma jaca ali, eu vou dizer, isso é uma jaca, é um pé de jaca. Não tem como olhar uma jaqueira e dizer, ó, eis aqui um pé de maçã. Pelo fruto você conhece. E esse fruto, que o texto de João está dizendo, é a minha obediência. Então, se eu obedeço aos mandamentos de Cristo, se eu vivo conforme a doutrina de Cristo, eu dou a evidência de que eu estou em Cristo. Mas se eu vivo conforme o mundo, eu dou a evidência de quê? O nosso propósito, a fecundidade, é o objetivo do discípulo. Os versículos 7 ao 8 e 16 relacionam essa fecundidade com a oração. Então, ao pensarmos nas condições para que frutifiquemos, nós temos ouvir o ensino de Cristo, compreendermos que estamos unidos a Ele e que essa condição é necessária para a frutificação. A união com Cristo é feita através da obediência aos seus ensinos, associada à prática de oração. A verdade é que João está tratando da união dos crentes com Cristo, de quem separados eles não podem fazer nada. Esta união, originando-se de sua iniciativa, da iniciativa de Cristo, e selada por sua morte em favor dos crentes, completa-se pelo amor e obediência receptivos dos crentes. E essa é a essência do cristianismo. Para que eu estivesse unido a Cristo, Cristo deu a sua vida.
para que eu pudesse ser unido a Cristo. Cristo se entregou em sacrifício. E agora o que é esperado de mim? Obediência. Qual é a contrapartida que eu tenho que dar? Obediência. Essa obediência aos mandamentos de Cristo, e essa obediência, essa união com Cristo, ela está sustentada na obediência aos mandamentos e na vida de oração. Novamente, Satanás faz de tudo para que a gente não conheça os mandamentos. Então ele faz todo o esforço possível para você não ler a Bíblia, e ele faz todo o esforço possível para você não orar. E você pode ir para a igreja aos domingos. Ele não vai levantar grande oposição se você passar a semana inteira sem meditar na palavra e sem oração. Porque se você passa a semana inteira sem meditar na palavra e sem oração, você não vai frutificar. Então nós temos uma geração, vocês já repararam que o cristianismo no Brasil cresce, cresce, cresce e não transforma nada? Nós estamos com quase 50% de evangélicos, mas a sociedade brasileira não mudou. Continua a mesma perversão moral. Continua o tráfico de droga em alta. Continua homicídios em alta. Mas espera aí, eu não tenho uma população que é 90% cristã, sendo que 50% são protestantes. Por que não acontece transformação? Porque grande parte tem vivido um cristianismo nominal. Ele vai à igreja, cumprir uma tradição religiosa, ele fica ali 2 horas de culto, mas quando ele sai dali, ele não tem vida de oração com Deus, ele não conhece a palavra porque ele não lê, ele não medita, ele não estuda, e por ele não conhecer a palavra, as práticas de vida dele, a conduta dele é idêntica às condutas do mundo, de maneira que cada vez mais nós vemos comerciantes dito crentes sonegando imposto, políticos ditos crentes recebendo propina, porque esse povo não está ligado a Cristo. A união com Cristo, para que eu esteja unido a Cristo, eu preciso obedecer a sua palavra, viver conforme a sua doutrina, praticar os seus ensinamentos e ter uma vida de oração, para ouvir o Espírito. Eu sei que quando a gente fala de crente, parece que assim é um absurdo dizer que o crente não ouve o Espírito, né? Mas vocês já leram que isso é uma característica do final dos tempos? Apocalipse. Aquele Jesus falando a igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Por que Jesus está fazendo esse alerta? Porque tem gente dentro da igreja que não está ouvindo mais o Senhor. As palavras de Cristo, irmãos, devem se fixar na mente e coração dos discípulos de Jesus. De tal forma que a conformidade com Cristo, a obediência a Ele, seja a coisa mais normal em nossas vidas. Não é conhecer por conhecer, é conhecer para viver. E a palavra fala sobre isso. Não sejais apenas ouvintes, sendo praticantes. Tiago. E o próprio Jesus fala sobre isso. Vocês já leram os 2 fundamentos, né? O homem prudente e o imprudente. O homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha, certo? O homem prudente constrói a sua casa sobre a areia. O imprudente, correto? Quem é o homem prudente? E quem é o imprudente? Muito bem, muito obedece. Eu não sei vocês, mas por muito tempo eu pensei que o homem imprudente era o homem do mundo. E o prudente era o homem da igreja. Mas quando a gente vai para o texto, o que o texto diz? O prudente, ele ouve as minhas palavras e coloca em prática. E o imprudente, ele ouve. Ele está na igreja. Ele está ouvindo a pregação. Mas quando ele sai dali, ele não obedece. Ele não coloca em prática.
Então a prudência está em, ouvindo a palavra, lendo a palavra, aplicar aquilo à minha vida. E Jesus fala sobre isso. Muito bem. Os frutos que somos chamados a apresentar. E aí nós já falamos que o propósito do ramo é produzir frutos para glorificar a Deus, conforme o versículo 8. Então os ramos recebem da vida de Cristo, por estarem unidos a Ele. Versículo 4 e 5. Para produzir frutos. Versículo 8. Aqueles que não cumprem esse propósito de produzir frutos são cortados. Versículo 2. Jogados fora, secarão, serão apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 6. Está na Bíblia isso? Tá. Olha lá, capítulo 15, versículo 2. Diz assim: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, o Pai o corta. Muito bem. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Ok? Então essa questão de produzir fruto é coisa séria. Porque não produzir fruto traz um castigo severo. Quais são os frutos que Cristo quer ver em nós? Quais são os frutos que nós precisamos apresentar? Eu queria apresentar primeiro os frutos que a gente acha nesse texto de João. Tá bom? Vamos lá. Os frutos, conforme a parábola, são a obediência aos ensinos de Cristo. Versículos 7, 10, 12 ao 14. 15 e 7 diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será dado. Versículo 10 diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Versículo 12 ao 14. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Então, esse é o primeiro fruto, a obediência aos seus mandamentos. O segundo fruto é a oração eficaz, que nós vemos no versículo 7 e 16. Versículo 7. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, a obediência é o primeiro fruto que eu quero destacar. Obediência aos mandamentos. Eu quero que os irmãos lembrem do que está escrito em João capítulo 14. João 14, 15 ao 21, diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará em vocês. O mundo não recebe, viu? Então isso é um desafio cultural que nós temos, porque a gente vai evangelizar uma pessoa: eu tenho Deus desde que eu nasci. Não. Quem tem Deus é quem tem Cristo. E para ter Cristo é preciso arrepender-se do pecado e confessá-lo. Sem esses passos, está sem Deus e sem esperança, e ainda permanece sobre ele a condenação. Versículo 18: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naqueles dias vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim,
e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então a obediência é central em João. E não é para João, é para o próprio Cristo, porque é o Cristo que está fazendo o discurso. João está só registrando. Bom? Então eu preciso obedecer. Um dos frutos que eu tenho de apresentar ao meu Deus é a minha obediência. Ele é o meu Deus, então eu sou submisso a Ele. Ele governa a minha vida, então Ele diz e eu cumpro. E tudo que foge disso é rebelião. Irmãos, e a rebelião é um pecado como a feitiçaria. E no Brasil nós nos impressionamos muito com feitiçaria, mas às vezes há uma tolerância com a rebelião. Não podemos ser rebeldes ao Senhor. Não podemos desobedecer à voz do Espírito. Não podemos endurecer o nosso coração ao Espírito Santo. Precisamos nos submeter ao Senhor. Então, essa obediência é o primeiro fruto que João enfoca aqui. E a obediência ao quê? Aos mandamentos. E aí Jesus introduz um novo mandamento. É um dos mandamentos mais difíceis para nós. Na verdade, ele é impossível na carne. E é por isso que você recebeu o Espírito Santo. Porque Jesus diz: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Entende? Subiu o nível. Não é eu amar o irmão como eu me amo. Isso é a lei. Mais fácil. Agora eu vou amar o irmão como Cristo me amou. E para você viver isso, você tem que estar cheio do Espírito. Para você amar o outro como Cristo te amou, você tem que ser dirigido, governado, dominado do Espírito Santo. Porque isso não é natural, isso não pode ser feito na carne. Hoje eu vou decidir amar meu irmão como Cristo me amou. Na carne não vai. E na hora que o irmão der a primeira vacilada com você, já vem a carne, produz a ira. Ok? E aí sobe aquela ira no coração. E aí vem o diabo. Não perdoa. Ele fez de mal. Aí você fica naquela batalha, perdoar, não perdoar, perdoar, não perdoar, perdoar, não perdoar. Se você tem um Espírito, e se você está submisso ao Espírito, você vai perdoar. Mas se você está na carne, você diz: não vou perdoar não. De novo esse irmão. Toda vez é sempre ele. Cara, não se toca não. Aí tem de nós, os que são assim, se esforçam para ser mais espirituais, né? Aí vem os Pedros. Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar esse cara? Até 7. Pedro disse 7, assim, abafando, dizendo assim, ó, estou botando o padrão lá em cima. Aí Jesus diz: não te digo até 7, 70 vezes 7. Ou seja, é um perdão ilimitado. Entende, irmão? Quando a gente olha para a gente e diz assim: não, isso não, perdoar assim não. Não. Eu quero é justiça. Só que quando a gente peca e vai para Deus, o que a gente vai pedir? Justiça? Senhor, tem misericórdia de mim. Tu conhece a minha fraqueza. E aí Jesus diz o que para nós? Sermão das bem-aventuranças. Os misericordiosos alcançarão
E se eu quero agir como credor incompassivo para com o meu irmão, Jesus diz, tu quer justiça? Não. Também vou te cobrar com rigor. Então, irmãos, nós precisamos viver esse amor. E esse amor só sendo cheio do Espírito Santo. Porque não é humano, é uma capacitação. O Espírito Santo, ele traz a capacitação, o poder, sabe? O poder vem do Espírito. Ele te energiza com poder, ele te dá poder para que você viva a palavra. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito. É isso. Nós continuamos dependentes desse poder. O genuíno amor a Deus garante o genuíno amor a seu Filho, que é o ponto focal da revelação divina. O genuíno amor ao Filho garante a obediência a Ele. E que a obediência a Ele é especialmente provada pela obediência ao novo mandamento, o amor, o mandamento do amor. Por uma cadeia ininterrupta, o amor a Deus está relacionado ao amor pelos outros crentes que é confirmado por Ele. Quando eu amo a Deus, eu vou amar meu irmão. E quando eu não amo meu irmão e falo que amo a Deus, vem a sentença. É mentiroso. Então, quanto mais cheia uma pessoa está do Espírito Santo, mais ela vai ter capacidade de amar os irmãos. E quando nós falamos de amar, nós não estamos falando de um amor conforme o mundo. Porque ainda tem essa distinção. O amor do mundo é um amor que é baseado em interesse. Eu amo uma pessoa, eu me relaciono com ela até o momento onde esse relacionamento traz para mim algum benefício. Então é estabelecido um relacionamento com base na troca. Eu te amo, mas é porque você é muito linda. Ou eu te amo, mas é porque você é um cara muito inteligente. Eu te amo, mas é porque você é um cara popular que vai me abrir as portas. Eu te amo porque você é um cara assim fitness. Eu te amo porque você tem uma cabeleira muito bonita. Isso aí. Pois é, isso é abarcando toda a vida do crente e é um produto do seu testemunho. E aí, quando nós falamos de orar em nome de Jesus, né? Vocês já ouviram, né? Eu passo e tem pastores que ensinam isso aí. Você passa num Corolla e toca e diz, Jesus, é meu. Em nome de Jesus eu profetizo, vai estar na minha garagem. Irmão, que tem gente aí passando em Corolla, passando em Hilux e tocando aí. É isso que é orar em nome de Jesus? Quando você vai ver, não. Em nome de Jesus não significa uma fórmula mágica que você passa assim, em nome de Jesus isso é meu. Não. Em nome de Jesus significa estar orando de acordo com o propósito, com a vontade de Cristo. Orando por algo que Cristo orava. Orando no Espírito de Cristo. E para mim estar nessa sintonia com o Senhor, nós precisamos do Espírito Santo. Muito bem. O último dos frutos que eu quero apresentar a partir de João é o evangelismo e missões. A ênfase sobre ir e dar fruto sugere muitos comentadores, provavelmente com a razão, que o fruto primariamente em questão, nesse versículo, o fruto é a missão, o ministério específico ao qual os discípulos são enviados. O fruto, em suma, são os novos convertidos. Fica claro que essas alusões e conclusões da metáfora da videira garantem que o foco sobre o evangelismo e a missão é de fato central. E aqui, irmãos, nós temos que levar Cristo a outros. Esse é outro entrave que a igreja está passando. Porque às vezes nós temos prazer em estar na igreja. Tem uns que têm prazer, né? Tem uns que não estão assim com tanto prazer. Vamos ver no domingo. Mas tem uns que vão com prazer.
Só que esses que vão para o prazer, às vezes assim, ele vai, mas ele não fala de Cristo para ninguém, ele não convida ninguém para ir, ele não testemunha de Cristo para ninguém. Pastor, vamos pensar aqui. Dizer que eu sou doido, vou perder aquela amizade. Mas frutificar envolve também gerar novos discípulos de Cristo. Lembram? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, Deus espera achar em mim esse fruto. E meus irmãos, eu não vou me deter nesse ponto, mas ampliando um pouco mais, o fruto do Espírito, que Paulo canta em Gálatas 5, 22 ao 26, os irmãos podem ler mais adiante. O fruto do Espírito é produzido na vida daquele que é submisso ao Espírito. E essa palavra submissão, ela gera um conflito para homens e mulheres. Porque nossa geração tem dificuldade de entender o que é submissão. Então, eu queria apresentar rapidamente aqui. Submissão significa estar debaixo da missão de outra pessoa. Em outras palavras, significa que não é mais a minha vontade, os meus interesses, os meus sonhos que devo perseguir. Mas agora abro mão de mim para auxiliar, para cooperar com o outro, para que ele cumpra a sua missão. E aí, Gálatas, você pode ler Gálatas, capítulo 5, versículo 24 e 25. Então, quando eu estou submisso a Deus, o que isso quer dizer? Eu sou submisso a Deus? Você é submisso a Deus? O que isso quer dizer para nós? E a submissão é o seguinte: eu abri mão de viver para mim mesmo. E agora eu vou viver para cumprir a missão de Cristo. E qual é a missão de Cristo? Qual foi a missão de Cristo nesta terra? Buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Qual é a missão que Cristo nos mandou fazer? Vão por todo mundo e pregam o Evangelho a toda criatura. Tudo agora, toda a minha vida particular, dita particular, ela tem que estar subordinada, ela tem que estar em segundo plano, porque agora a minha vida é para Deus. E é isso que significa: já não vivo mais eu, mas Cristo vive. E a vida que vivo agora no corpo, não vivo para mim mesmo, mas vivo para Ele. E isso é desafiador. Isso exige renúncia. E nem todo mundo está disposto a fazer. Tem muitos que concordam com o que está escrito na Bíblia, mas não colocam em prática. Isso é desafiador para nós. Deus está nos chamando para isso. E por fim, irmãos, só uma palavra sobre a poda, que é necessário. A poda fala de coisas que precisam morrer em nós. Coisas que precisam morrer em nós. Coisas que são prazerosas a nós, mas são reprovadas por Deus. Esse é o primeiro tipo de poda. Coisas que você está fazendo e você sabe que Deus está reprovando. Hábitos, maneira de falar e muitas outras coisas. E a poda, você tem que cortar isso. Você tem que deixar Deus cortar isso na sua vida, para que você possa produzir mais frutos que glorificam a Deus. Esse processo é doloroso. Envolve renunciar coisas que são, aos nossos olhos, preciosas. Isso é um ponto. O outro ponto da poda, que é mais elevado, é quando aquilo que nós precisamos cortar não é pecaminoso. Como assim, pastor? Em um nível mais profundo, irmãos. Às vezes, a poda vai tirar de nós coisas que não são pecaminosas em si, mas que estão atrapalhando o crente de alcançar um relacionamento mais íntimo com Deus. Um exemplo disso, o jejum. Comer é pecado? Comer é pecado? Não. Quer não comer, não? Não é pecado, irmão. Não é pecado. Mas às vezes, para que eu desenvolva uma comunhão maior com Deus, eu vou abrir mão de uma refeição
ou de me alimentar por um dia, para consagrar a Deus em jejum. Outro exemplo é a renúncia de um tempo de sono. Dormir não é pecado. Mas às vezes o Espírito Santo vai me chamar a renunciar a um tempo de sono, para estar em vigílias de oração, pela noite ou pela madrugada. Pastor, eu não tenho tempo de orar. Tem. Pastor, minha vida começa às 6 horas da manhã. Acorde 4. Jesus fazia isso, irmão. Jesus passava noites orando. Jesus retirava-se a lugares para orar. Irmão, você já parou para pensar? E se Jesus passava a noite em oração, se Jesus jejuava, nós não precisamos. Ainda outro exemplo, um tempo que poderíamos estar repousando o nosso corpo, dando repouso ao nosso corpo, mas empregamos em algum ministério cristão. Hoje eu não vou para a igreja porque eu vou dormir. Deixe Deus podar você. Renuncie um pouco mais de você para Deus. Porque quando nós chegarmos no céu, irmãos, isso é uma coisa que tem tirado o meu sono. Eu acho que nem todos compreendem isso. E minha família é crente, mas eu não sei se eles compreendem tudo, a profundidade disso. Mas nesses últimos dias o Espírito Santo tem ministrado tanto no meu coração, uma convicção de que eu vou prestar contas a Deus. Aí você diz, graças a Deus, pastor, é só o senhor. Não, todo mundo. Todos nós um dia estaremos diante de Deus e vamos prestar contas a Deus pelo que fizemos ou deixamos de fazer, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. Você já pararam para pensar nisso? E aí alguém chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu não orava porque eu não tinha tempo. Você acha que alguém vai ter coragem de dizer isso para Deus? Senhor, eu não ia trabalhar na igreja, mas Senhor, é porque eu estava a semana toda trabalhando, buscando dinheiro. Você acha que alguém vai ter coragem de dizer isso para Deus? Nós vamos prestar contas a Deus. Se Deus quiser poldá-lo nessa noite, você aceitará? Você está disposto a abrir mão de qualquer coisa, além do que, a fim de que possa frutificar ainda mais para a glória de Deus? Aqueles que não produzem frutos, a ausência de fruto não é só prenúncio de fogo, como também tira de Deus a glória que lhe é devida. A frutificação, por outro lado, está condicionada à permanência em Cristo, e permanecer nele é andar como Cristo andou, 1 João 2,3. De modo que se alguém diz que está nele, deve imitá-lo no modo de viver. Irmãos, se nós estamos em Cristo, nós precisamos imitá-lo na nossa maneira de viver. O Evangelho e o cristianismo não é só um discurso. O Evangelho e o cristianismo não é só mais uma teoria. Deus não morreu na cruz para te dar informação. O propósito de Deus naquela cruz não foi te dar informação. O propósito de Deus naquela cruz foi transformar a sua vida. O propósito de Deus naquela cruz foi te reconectar com Ele. O propósito de Deus naquela cruz foi te dar vida. É vida e vida abundante. Agora, para acessar essa vida, é só em Cristo. É só em Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus,
nós ouvimos a tua voz, ouvimos o teu ensino para nossas almas, o teu chamado a uma vida de frutificação. Senhor, são tantas coisas que esse texto nos ensina, são tantas verdades que esse texto trouxe às nossas vidas, mas Senhor, nós estamos diante de Ti, orando, estamos aos Teus pés, porque nós já ouvimos, Senhor, mas nada mudará em nossas vidas se nós não aplicarmos esse texto. Nada mudará se nós não vivermos a Tua palavra. Nada será transformado se nós não nos esforçarmos para pôr em prática aquilo que já recebemos de Ti. E é por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que estamos aqui para suplicar a Ti e ao Santo Espírito que nos conceda esta noite uma graça especial, uma capacitação especial, para que nós possamos viver essa palavra, para que nós possamos permanecer em Cristo, para que nós possamos permanecer unidos ao Salvador, unidos à fonte da vida, unidos à videira verdadeira. Ó Deus, e que a Tua vida esteja em nós, que a Tua vida esteja em nós, Senhor. Ó Deus, venha tirar de nós aquilo que tem atrapalhado o nosso andar com Jesus. Venha tirar de nós aquilo que tem atrapalhado o nosso crescimento em Jesus, aquilo que tem atrapalhado a frutificação em nossas vidas. Oh Deus, tira de nós toda impureza, arranca todo pecado, arranca todo amor ao pecado, arranca todo orgulho, Senhor, arranca todas as mágoas, Senhor, arranca todos os ressentimentos, Senhor, arranca toda a inveja, Senhor, arranca, Senhor, toda a cobiça, Senhor, arranca todo o desejo pecaminoso, Senhor, oculto em nós. Ah, Espírito Santo, vem transformar a nossa mente, vem transformar o nosso coração. Ó Deus, vem nos alinhar a Ti e a Tua vontade, vem colocar nossa mente nas coisas do alto, Senhor. Espírito Santo, vem tirar os nossos olhos das coisas da terra. Espírito Santo, vem tirar do nosso coração a ansiedade, preocupação exagerada com o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, com as nossas contas bancárias. Ó Deus, vem tirar do nosso coração o amor ao dinheiro, tira do nosso coração toda avareza, Senhor. Tira de nós toda a idolatria, Senhor. Tira toda a influência do mundo em nossa maneira de pensar, em nossa maneira de viver, Senhor. Arranca, Senhor, toda, Senhor. Por mais que doa um processo, mas nós sabemos que será para o nosso bem e para a Tua glória. Para a Tua glória, Senhor. Oh Espírito Santo, nós nos submetemos a Ti nesta noite. Vem encher cada vida, vem encher cada vida com a Tua presença santa, vem encher cada vida com o Teu poder, que todas as mentiras
Deus, que todos os prazeres do mundo, que todos os prazeres carnais, perdam o teu poder de atração sobre nós. Enche-nos do Espírito Santo, ó Deus. Faça de nós novo homem, nova mulher. Dai-nos um novo coração. Renova em nós o teu poder. Renova em nós a tua vida, Senhor. Dai-nos, ó Deus, um espírito inabalável, na determinação de te servir, na determinação de te seguir, para onde tu nos mandares, Deus. Dai-nos a disposição de ir. Ó Senhor, nós abandonamos toda a autonomia, nós abandonamos toda a independência. Deus, nós não queremos ser senhores de nós mesmos, nós não queremos ser os deuses da nossa própria vida, nós não queremos que o nosso ventre seja o nosso Deus, nós não queremos que o nosso coração seja o nosso Deus, nós não queremos que o nosso estômago seja o nosso Deus, mas nós queremos, ó Deus, que tu reines sobre nós queremos o teu governo, Senhor, nós queremos a tua vontade, nós queremos cumprir o teu propósito em nós, Senhor. A tua glória, não glória humana, passageira, a tua glória, é o que buscamos, é o que queremos, Senhor, que a nossa vida gere glória ao teu nome, que os nossos dons sejam usados para a tua glória, que o nosso ministério seja para a tua glória, que os nossos lábios sejam para a tua glória. Ó Deus, que as nossas mãos glorifiquem a ti, que os nossos membros que outrora foram usados para o pecado agora sejam instrumentos de justiça, Senhor, para a tua glória. Cria em nós, ó Deus, a mesma disposição que vimos em Cristo Jesus, que sendo Deus não se apegou aos seus direitos de divindade, mas esvaziou-se até a morte e foi obediente até a morte, morreu. Que nós possamos ser como o Senhor, que possamos abrir mão dos nossos direitos para fazer a tua vontade, que possamos abrir mão de nós mesmos para fazer a tua vontade, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, para que o Senhor cresça, para que o Senhor resplandeça em nós. Ó Deus, quebra as cadeias, quebra as algemas, quebra aquilo que está embaraçando, aquilo que está atrapalhando, aquilo que está dividindo o coração. Quebra isso, Senhor, que nós possamos te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, Senhor. Que nós possamos ser teus, que nós possamos ser santos, que nós possamos ser luzes no mundo, que nós possamos ser sal da terra, que nós possamos exalar um bom perfume de Cristo, para que as pessoas, ao olharem para nós, Senhor, elas vejam a ti, elas vejam a ti, e somente a ti. Ó Deus, toda glória, toda honra, todo louvor nós te damos a ti. E esta canção que nós louvamos nesta noite não seja mais uma canção cantada, mas que seja o desejo da nossa alma, que seja a verdade a queimar em nosso coração. Ó Deus, que seja uma verdade em nós, que seja mais do que palavras, que seja atitude, que Cristo viva em nós, que Cristo viva em nós, porque somente assim, Senhor, teremos a esperança da glória. E essa é a nossa oração nesta noite, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe.
ordem, comece a fazer o seu clamor no seu lugar. Peça, Espírito Santo, toca-me nessa noite. A palavra do Senhor foi liberada nesse lugar. E ela não voltará vazia. Nada do que está sendo liberado aqui esses dias vai voltar sem resposta. Pai, em nome de Jesus, nós nos submetemos a Ti, ao Teu governo, ao Teu senhorio. Espírito Santo, nós estamos aqui sedentos por Ti, pelo Teu toque. Queremos ser profundamente tocados por Ti nessa noite, Senhor. Não nos deixe sair desse lugar, desse ambiente, sem sermos tocados por Ti. Em nome de Jesus, Senhor, nós recebemos as instruções. Nós recebemos esse confronto, Pai. Nós olhamos para as nossas vidas, Pai, nessa noite. E o Teu Espírito nos identifica, nos ajuda a identificar em nós aquilo que precisa de reparo, aquilo que precisa de conselho. Pai, a nossa oração nessa noite é uma oração de arrependimento. Nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Em nome de Jesus, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados. Senhor, nessa noite nós Te apresentamos os nossos erros. Aquilo, Senhor, que nós temos feito, insistido e repetido e reiteradas vezes, Pai. O Senhor já nos mostrou, já nos sinalizou. Mas nós temos dificuldade de tomar posição. Nós queremos deixar para trás. Nós queremos deixar aqui, Senhor. Nesses dias nós queremos abandonar completamente sentimentos, emoções, memórias, comportamentos, ações e reações, bagagens hereditárias, Senhor, coisas que trouxemos dos nossos pais, dos nossos avós. Em nome de Jesus, queremos deixar para trás, Senhor, aquilo que nos marcou e tem tentado conduzir as nossas decisões, as nossas escolhas. Não aceitamos mais. Hoje é noite de libertação, meu irmão. Hoje é noite de quebrar cadeias, de destruir sofismas, fortalezas. Em nome de Jesus, o Espírito já está operando. Esteja com o seu coração favorável. Nós vamos ministrar aqui na frente. Se você quiser vir, vem. Eu não sei qual é o seu anseio nessa noite. Eu sei que o Espírito sabe. Os pastores vão ficar aqui na frente. Nós vamos ministrar para quem assim quiser.